Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários e traz as notícias que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E sempre lembrando que também estamos no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, o canal do YouTube tem conteúdo exclusivo em vídeo. Tem os comentários do review, que são produzidos em vídeo, tem agora as lives do Up to Date e todos os episódios do Talk to Biz, onde eu gravo com um convidado, ou do Coin to Biz, quando tem convidado, eles ficam disponíveis também em vídeo, porque quando eu gravo com o convidado, eu gravo pelo Zoom. Portanto, fica sempre todo esse conteúdo disponível no nosso canal Talk to Biz no YouTube. Vale a pena dar uma conferida no material que a gente produz por lá. E hoje eu quero voltar ao tema produtividade. Eu sei que a gente gravou recentemente uma série de 3 episódios intitulada Tolices sobre a Produtividade, e eu prometi que o terceiro episódio seria o último, mas na verdade, uma semana depois de eu ter publicado esse episódio, eu acabei sendo inspirado por um outro podcast, que é o podcast do B9, o Braincast, que é um dos maiores podcasts aí do país e uma referência quando se fala em conteúdo na área de marketing, de negócios, da indústria criativa no geral. E aí o Braincast trouxe um episódio falando sobre aplicativos de produtividade, e aí olhando para produtividade mais por uma perspectiva pessoal, individual. E aí me acendeu um sinal de alerta. Eu falei, nossa, eu fiz uma série sobre tolices da produtividade, mas eu não falei sobre essa perspectiva, né? Sobre essa dimensão que é a produtividade pessoal, as formas, as mecânicas, os métodos, principalmente hoje os sistemas, as plataformas que prometem ajudar na construção dessa produtividade ideal, por assim dizer. Portanto, eu estou pedindo licença aí aos senhores para a gente voltar a esse tema mais uma vez, fazendo um quarto e inesperado episódio sobre produtividade, né? Parece que aquela era uma trilogia, mas aí fez tanto sucesso que os caras, não, vamos lançar um quarto episódio aqui e dane-se, que a gente tinha dito que terminaria na trilogia. Não é exatamente o caso, é porque realmente eu acho que essa é uma dimensão importante. O que eu quis trazer com toda essa série, né, sobre tolices da produtividade? É olhar por uma perspectiva mais crítica e mais analítica muitas dessas verdades prontas que vêm por aí, que são disseminadas por aí sobre produtividade. Então, no primeiro episódio, aí eu recomendo que vocês escutem nossos episódios anteriores, mas não tem uma ordem nisso, vocês podem escutar só esse se vocês quiserem, não precisam necessariamente voltar, mas eu tenho aqui os episódios 175, 176 e 177, que integram essa trilogia Tolices sobre a Produtividade. No primeiro deles, 175, Tolices sobre Produtividade e a Gestão à Brasileira. Ali eu tento colocar a ideia de produtividade como indicador econômico, mas falar dos problemas gerenciais que nós temos, dessa cultura gerencial que nós temos aqui no Brasil, que já foi assunto também de inúmeros programas aqui no nosso canal, mas o quanto esses modelos de gestão, que eu chamo de gestão à brasileira, eles influenciam diretamente na produtividade e influenciam em muito desse senso comum, né, o que se entende sobre produtividade. Quando eu pego um indicador econômico, a produtividade no Brasil é 5 vezes ou 10 vezes menor que a produtividade no país XYZ.
E o que isso indica de fato? Por que a gente acaba levando até para um espectro mais pessoal e cultural? O brasileiro não trabalha. E o quanto, na verdade, isso tem a ver com modelos de gestão. Então tá lá no episódio 175, Tolices sobre Produtividade e a Gestão à Brasileira. No episódio 176, aí eu falo tolices sobre produtividade, aplicação porca da tecnologia, porque o objetivo é justamente esse, é entender e analisar essa maior integração das empresas e do universo do trabalho às soluções tecnológicas, em especial as soluções digitais que a gente tem dos anos 80, anos 90 para cá, a digitalização das empresas, a introdução dos microcomputadores, de sistemas digitais, de internet, de sistemas online, né, mobile e tantas ferramentas que a gente usa hoje, mas o quanto essa aplicação, na maioria das vezes deturpada, não ajuda em nada a aumentar a produtividade. Pelo contrário, pode fazer com que as empresas até percam produtividade por conta de criarem sistemas tão complexos e tão difíceis de funcionar de uma maneira fluida, que a coisa acaba se perdendo. E nesse episódio também eu busco dar um olhar que é muito comum quando a gente fala, né, fazendo o link com o episódio anterior da gestão à brasileira, que muitas vezes a aplicação da tecnologia, ela é conduzida apenas pela perspectiva financeira, porque eu quero aplicar tecnologia porque isso vai me poupar dinheiro, e não porque eu vou melhorar de fato o serviço, vou melhorar o produto, vou melhorar o atendimento. Portanto, essa aplicação deturpada da tecnologia influencia diretamente na produtividade. São muitos sistemas, são processos confusos, são plataformas que são empurradas ladeira abaixo e no final das contas é uma grande confusão, as pessoas continuam não se entendendo e aí com toda a digitalização do mundo os processos continuam travados, redundantes. É um problema sem fim, quer dizer, você não tem de fato nenhuma perspectiva de aumentar a produtividade. O que pode sim é você estar economizando uns trocadinhos, mas prejudicando o resultado final, a capacidade de entrega, a capacidade de atendimento e a capacidade de gerar valor com os produtos e serviços que são vendidos, o que é péssimo. E aí, no terceiro episódio da série, né, que eu chamo Tolices sobre Produtividade, das chicotadas à liderança engajadora. Aí eu falo um pouquinho sobre produtividade pela perspectiva da liderança. O quanto o papel do líder, do gestor, da pessoa que está ali no comando de uma equipe, o quanto esse papel é fundamental para que as pessoas de fato sejam mais produtivas e estejam mais engajadas, né? Acho que o principal ponto aí era tratar justamente do nível de engajamento que é necessário, principalmente quando a gente fala de empresas que integram aí a economia do conhecimento. Sem engajamento e sem a efetiva participação das pessoas, eu não consigo ir muito longe. É diferente das empresas da era industrial, onde esse ciclo de trabalho era muito mais linear e muito mais mecânico. Na economia do conhecimento, o ciclo deixa de ser linear, né? Ele é muito mais multifacetado, ele é muito mais dinâmico, ele não tem um início, meio e fim necessariamente, ele é multidisciplinar por tabela, ele é um trabalho em equipe, ele é sempre o resultado de uma coletividade. E você está lidando com tarefas e situações mais complexas, que não dependem só de um desempenho e de um esforço mecânico, mas dependem de capacidade de análise, dependem de capacidade de raciocínio, de aplicar conhecimento mais aprofundado ali para chegar a soluções. Portanto, o papel do líder nesse tipo de cenário acaba sendo fundamental, porque sem esse papel eu não tenho o engajamento, a efetiva participação e o comprometimento das pessoas com os resultados. Portanto, foram os 3 episódios lançados aqui no nosso feed do Talk to Biz falando sobre produtividade, mas realmente faltava um episódio falando sobre a produtividade pela perspectiva individual, né? O quanto nós somos cobrados hoje para sermos mais produtivos e o quanto nós temos de
ferramentas, de métodos, de mecânicas, cada um com sua ferramenta. Agora você vai se tornar muito produtivo porque você vai usar o aplicativo X. Ou agora você vai ser muito mais produtivo, ou agora você vai ser muito mais produtivo porque você vai usar esse método aqui. Aí você vai botar esse reloginho aqui que vai marcar 25 minutos e cada tarefa você vai desempenhar dentro desse tempo quando o reloginho apitar. Ou então é o bloquinho com marcações X, Y, Z que você vai usar, ou é a metodologia que é ensinada por uma espécie de consultoria, como eu já vi algumas empresas caindo nessa falácia, né? Por exemplo, metodologias de produtividade. Tinha uma que era a metodologia do avental preto. Aí lá foram os principais executivos e funcionários da empresa fazer um treinamento imersivo num sítio de um final de semana, né? Tudo isso para deixar você bastante cansado e dar essa sensação de que no final das contas você fez algo de útil, quando na verdade você jogou o seu final de semana fora bancando o idiota, vestindo uma fantasia de avental lá, de não sei o que. Mas agora esse método, agora sim a empresa vai dar saltos de produtividade. E aí você tem de tudo, desde aplicativos de listas, né, para você instalar no seu smartphone, até sistemas super complexos para organizar empresas que têm aí dezenas de milhares ou centenas de milhares de funcionários, mas tudo isso com um único objetivo ali, tornar o uso do nosso tempo mais proveitoso. E aí acho que o ponto, por isso que eu gostei da discussão que foi trazida pela galera lá do B9, né, do Braincast, que é, como eu disse para vocês já em outras ocasiões, é um podcast referência no Brasil. Aliás, todo o material produzido pelo B9, né, é um material referência e eu recomendo sempre que, se você me escuta por aqui e gosta do conteúdo, certamente vai gostar do conteúdo deles lá do B9 também. Então tem muita coisa boa lá, vale a pena, não só sobre trabalho, né, mas também sobre entretenimento, cultura pop e outros assuntos. Mas a grande pegada é o quanto de fato essas ferramentas funcionam e se elas têm alguma diferença entre si, ou se na prática, quando a gente fala de produtividade, é sempre uma questão muito pessoal. Pelo menos essa produtividade, né, no espectro individual, é sempre uma questão muito pessoal de organização. Porque na realidade, o que todos esses aplicativos, todas essas metodologias, essas mecânicas, esses sistemas tentam vender é uma ideia mágica de que você vai conseguir organizar tudo que você tem para fazer dentro de uma única tela ali, que você vai ter acesso a tudo, então você vai estar sempre acompanhando em tempo real tudo que está em andamento, você não vai se perder, você não vai esquecer de nada que é importante. Portanto, ele sempre vem com essa promessa de suporte absoluto. Só que isso esbarra, e sempre vai esbarrar, em duas questões. O primeiro, que a produtividade a nível individual, ela depende da própria organização desse indivíduo, o quanto ele é organizado. E aí não importa a mecânica que você utiliza, você pode organizar suas tarefas num bloquinho de notas, numa série de post-its colados no seu monitor ou na sua parede, você pode usar uma planilha de Excel, ou você pode usar um aplicativo desse, ou uma plataforma dessa, cheia de recursos, ou você pode fazer mapas mentais, não é? Aqueles gráficos, aquela coisa, nossa, fantástico. Só que se você não tiver a organização e a disciplina para fazer, a coisa vai estar sempre engasgada, não importa os métodos que você utilize. Como eu já critiquei aqui em outras situações, falando sobre inovação, por exemplo, muitas vezes a empresa pinta paredes e coloca vários post-its para estimular a inovação, mas os processos não mudam. E se os processos não mudam, não adianta pintar a parede, não adianta, pode botar a empresa de cabeça para baixo, que a inovação não vai acontecer, porque na verdade a inovação depende de processos. Portanto, uma falácia parecida acaba acontecendo nesse espectro da produtividade a nível individual. Muitas vezes a empresa fica tentada ali em adotar mecânicas, assinar plataformas, forçar todo mundo a usar determinados aplicativos ou determinados ambientes, porque toda a informação tem que estar nessa plataforma X, todo o conteúdo tem que estar cadastrado no
no sistema Y, ou então as pessoas, né, tentam estabelecer métodos ali, não, agora todo projeto aqui dentro da empresa vai seguir os passos A, B, C, né? E sempre no sentido de tentar uniformizar as coisas, mas na prática o que falta é organização pessoal, né? No sentido de ter de fato quais são as tarefas prioritárias. E aí falta também a disciplina de fato cumprir o que está acordado. E aí um problema que eu enxergo em todas essas plataformas, em todas essas mecânicas, é que muitas vezes se cria uma complexidade tão grande e uma, entre aspas, burocracia para que aquilo ali funcione, que você muitas vezes vai gastar mais tempo organizando as tarefas e organizando os projetos do que executando as tarefas e fazendo com que os projetos aconteçam. O que aí já vira uma loucura total, porque é uma inversão absurda de valores. Então, se eu perder mais tempo nas tarefas de sustentação do que nas tarefas que efetivamente geram resultado, toda a empresa vai estar fadada ao fracasso. Portanto, a minha crítica a esses métodos, ainda há pouco brinquei com a história do avental, né, que eu já vi uma empresa, é que assim, os caras vendem uma ideia, mas na prática aquilo ali vai ser pouco efetivo e vai ter pouca ou zero aplicação até na vida real e não vai gerar mudança nenhuma para a realidade da empresa se outras questões não forem alteradas. Portanto, muitas vezes se perde um tempo absurdo para que você siga determinadas mecânicas ou siga determinadas metodologias, sendo que aí o tempo que você vai usar para organizar tudo aquilo ali acaba sendo maior do que o tempo que você teria dedicado à tarefa em si. E aí é uma inversão de valores absurda. Por isso que na maioria das vezes esses aplicativos, né, e tem gente que acaba ficando viciado nesse tipo de solução e fica tentando migrar de uma para outra como se isso de fato fosse ser a chave para você melhorar a performance. E não é. Então você nunca encontra uma solução definitiva, as pessoas estão sempre migrando. Eu falo por mim mesmo, porque hoje eu faço anotações em uma agenda de papel, faço algumas anotações de tarefas em aplicativo de to-do, né, no mobile, mas para não esquecer das coisas que tem que fazer, e procuro definir as prioridades. Mas já usei Trello, por exemplo, já tentei usar alguns softwares de gerenciamento de projetos, o que também acaba não se aplicando a nível individual, porque quando você fala de gerenciamento de projetos, aí você está falando de coisas que realmente são grandes e que envolvem muita gente trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo, tá? E não dá para simplificar isso, você diz, não, vou aplicar isso aqui, sabe? E também assim, os cursos, os MBAs, as formações em gestão de projetos não estão aí à toa, a gente está falando de coisas mega complexas, então, desculpa, mas você não vai organizar aí teu projeto de final de semana da mesma forma que um verdadeiro gerente de projeto organiza um desenvolvimento que está rodando aí com equipes internacionais envolvendo centenas ou talvez milhares de pessoas. Não é? A coisa chega num nível de complexidade que é 1000 vezes maior, sabe? Milhares de vezes maior. Acho que há também uma confusão e de certa maneira, há um certo fetiche, né, da produtividade e de você ter tudo ali num único lugar, de maneira que você consiga gerenciar numa única tela todos os problemas da sua vida. E aí isso acaba sendo difícil de realizar na prática. Um outro ponto que a gente deve trazer também sobre essa ilusão, né, essa fantasia sobre a produtividade numa perspectiva individual, que a gente não deve perder de vista que estamos todos sobrecarregados. Então, muitas vezes a gente tenta gerar um nível de produtividade que tá além da capacidade humana, porque a gente muitas vezes está adotando uma perspectiva de máquina. Outro dia, um outro podcast que eu vou recomendar também é o Código do Caos, do Henrique Sampaio, que é autor
de um dos melhores podcasts que eu ouvi nos últimos 2 anos, que é a primeira e segunda temporada do podcast Primeiro Contato, e ele agora está com um novo programa chamado O Código do Caos. E numa das entrevistas que ele fez recentemente com especialistas em marketing de influência, em redes sociais, em digital influencers, eu não vou lembrar o nome das meninas agora, me perdoem, mas vou deixar o link do episódio na descrição desse episódio aqui do Talk to Biz, e elas falando como, muitas vezes, para o criador de conteúdo, o ritmo imposto é maquínico, né? No sentido de que o cara é obrigado a produzir conteúdo ali num ritmo quase como se fosse ele também uma máquina, porque o YouTube não para, o Instagram não para, o TikTok não para, as redes não param de funcionar 1 minuto e o camarada começa a se obrigar a produzir aquilo ali como se fosse uma máquina também. E aí, saindo do mundo da criação de conteúdo e indo pro mercado de trabalho de maneira geral, em especial no Brasil, com empresas mal gerenciadas, como a gente já viu, com empresas atoladas de tecnologia inútil, que muitas vezes é empurrada goela abaixo numa tentativa também de criar sistemas mais produtivos, mas tecnologias que na maioria das vezes só acabam atrapalhando mais do que ajudando, com empresas atoladas em burocracia, com empresas atoladas com mecânicas de controle que não geram engajamento, pelo contrário, geram maior desconfiança e muitas vezes mais ressentimento entre os membros da equipe. Aí, obviamente, todos os funcionários tendem a estar atolados de tarefas, tendem a estar super sobrecarregados de tarefas, tendo que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E a empresa também, e as lideranças, os gestores, como não colocam um direcionamento claro, as pessoas parecem cada hora estar atirando em uma direção diferente, cada hora estarem usando de uma mecânica ou de uma metodologia produtiva diferente e tendo que dar conta de tudo ao mesmo tempo, enquanto o barco, que está sempre afundando, né, o barco continua enchendo de água ali e as pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. Então, nesse tipo de cenário, que é caótico, mas é o cenário presente em praticamente todas as organizações, não tem aplicativo, não tem software, não tem sistema de produtividade que vá dar conta, porque na realidade você está recebendo um volume de tarefas muito maior do que cada um é capaz de suportar. É óbvio que tem a galera que faz o corpo mole, é óbvio que tem a galera que enrola ali, são os mestres até nessa arte da enrolação ali, de fingirem que estão trabalhando, é uma arte até a ser estudada, assim, confesso que é algo a ser pesquisado pela ciência, como é que determinadas pessoas conseguem, mas em geral, essa busca insana pela produtividade se dá não porque as pessoas sejam improdutivas na essência, mas porque elas estão todas se afogando em meio a esse turbilhão sem fim de tarefas, de novos direcionamentos, de novas estratégias, de novas prioridades, ao caos gerencial que está instalado em boa parte das empresas. Quando existe liderança, quando existe um direcionamento claro, quando existe uma ideia de ranking de prioridades, de colocar de fato em primeiro plano o que é a essência, o que é o mais valioso para aquela empresa, colocar em primeiro plano os projetos que são os mais importantes e aquilo que realmente importa, quando se tira também a burocracia, a politicagem, a gestão burra, a gestão focada só no controle, aí realmente as coisas andam e as pessoas vão se sentir mais produtivas porque elas vão estar fazendo um uso mais inteligente do tempo que elas possuem. E aí acho que esse é o desafio de todo profissional e de todo gestor, de toda liderança principalmente, é encontrar as formas de potencializar. E aí pode ser uma mecânica, pode ser um software, pode ser um realinhamento interno de processos, mas assim conseguir aumentar, potencializar a produtividade de cada um. E aí, voltando aí à dimensão individual, cada pessoa, cada profissional vai ter a sua melhor forma ali de organizar as suas tarefas. Mas como hoje está todo mundo
super atolado e o tempo todo a gente é envolvido nesse turbilhão caótico de mudanças, de novas prioridades, isso também certamente causa essa sensação e essa necessidade de preciso ser mais produtivo, o que eu posso fazer mais com o meu tempo? Mas eu digo, nenhum desses softwares vai resolver essa situação. Nenhuma metodologia, nenhum caderninho ou nenhum aplicativo, nenhuma plataforma que você assine, a mais completa que seja, caríssima, vai resolver o problema de você estar com mais tarefas do que é humanamente possível dar conta. Portanto, nesse sentido, nenhuma dessas soluções vai dar realmente saída. No final das contas, as pessoas vão estar pulando aí de uma solução para outra, mas sem jamais resolver o verdadeiro problema. Da mesma forma, olhando mais a fundo pela perspectiva individual, não vai adiantar qualquer plataforma ou qualquer solução se não houver metodologia, se não houver disciplina e se não houver, de fato, um comprometimento com aquela solução. No final das contas, as pessoas ficam procurando a solução milagrosa. É o aplicativo que vai fazer aquilo ali por mim mas se você não for organizado e não organizar as ideias, agora a próxima fronteira da idiotice certamente vai ser a inteligência artificial. Então vão surgir sistemas para tudo com inteligência artificial. Não, agora a inteligência artificial vai organizar por você, nem com isso você vai precisar se preocupar. Pode ter certeza que isso também não vai adiantar, não vai melhorar em nada a produtividade. Portanto, eu deixo o quarto episódio da trilogia, né, sobre produtividade, não estava no script, mas acabou aparecendo esse quarto episódio, eu deixo aí como reflexão para vocês sobre essa perspectiva de produtividade a nível individual, o quanto estamos nos enganando e às vezes atacando o problema errado, porque o problema não é o software, o problema não é o aplicativo, não é o sistema nem a metodologia. O problema é a falta de organização do indivíduo, a falta de disciplina do indivíduo, portanto qualquer mecânica vai falhar, não importa qual seja, e muitas vezes todos os problemas gerenciais e de tecnologia e de liderança que eu já tratei nos últimos 3 episódios, que geram esse turbilhão caótico dentro das empresas e que torna humanamente impossível que as pessoas deem conta de todas as tarefas, porque o tempo todo os cenários estão mudando e são colocados novos problemas e novos desafios. Portanto, acho que esses pontos é que devem ser atacados quando a gente fala sobre produtividade em uma perspectiva individual. Deixo aí essa reflexão para vocês pensarem ao longo desse feriado. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, nos principais aplicativos de podcast da atualidade. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. Claro que vocês podem ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, que tem conteúdo muito legal por lá. Por fim, aquele recado de sempre: se você gosta do material que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.